Olá, estamos nesse dia 4 de fevereiro de 2025, praticamente 2 semanas depois da posse do Donald Trump lá nos Estados Unidos. E de lá para cá, houve um verdadeiro, como se diz, panavoeiro, né? Uma espécie de confusão que é muito próprio do pessoal da extrema-direita. Eles são bastante histriônicos e gostam de fazer confusão. Vídeo Bolsonaro aqui no Brasil e o Trump não deixou isso de lado. É muito típico. Lembrando o Adolf, que também fazia seus espetáculos públicos lá na Alemanha da década de 30, 40, quando os nazifascistas assumiram o poder. E, claro, que há um certo paralelo entre o modelo de pessoas escolhidas na comunicação para dar suporte maior a este governo do Donald Trump e o que aconteceu lá com dois dos maiores veiculadores de ideias do Adolfito lá pelos idos de 30 e 40 no Terceiro Reich. Toda coincidência poderá ser mera coincidência ou não, a depender de como a gente encare as coisas. O fato é que, bom, ele cumpre algumas promessas de campanha bem xenófobas, bem ao gosto de um certo tom racista, xenófobo, que faz parte de algumas culturas de alguns países, normalmente entre os americanos dos Estados Unidos. Sim, sim, eles são, não perderam muito, não. Sentem-se ameaçados por imigrantes, mas são esses imigrantes que fazem os trabalhos que eles não gostam de fazer, talvez na sua pureza originária, nativa, americana. E, claro, que os imigrantes formam uma massa considerável na economia americana, tanto como força de trabalho, como também de investimentos, de produção, de produtividade e de impostos. O fato é que a decisão de Trump de fazer com que esses indivíduos sejam deportados, alguns como criminosos sem terem cometido crimes, claro, salvo de estarem ilegais nos Estados Unidos, não deixa de ser uma contravenção, não necessariamente um crime. Alguns deles tendo cometido alguns crimes ou infrações no país que foram pagas devidamente e, naturalmente, que há entre eles aqueles que nunca pagaram nada, embora tendo cometido infrações ou tendo cometido contravenções legais nos Estados Unidos. É uma mescla muito grande de gente, de população. Sim, Trump tem o direito de deportar quantas pessoas ele queira. Isso é um direito dele, é uma promessa de campanha. Entretanto, nada da maneira como ele estava fazendo. Humilhante, indiscriminada, ou seja, colocando pessoas em situação absolutamente absurda de humilhação humana. Isto não é necessário. Salvo para aqueles que efetivamente tenham condenações e sejam perigosos para a segurança dos companheiros de retorno na deportação ou dentro do próprio Estados Unidos. Sim, é um direito que assiste. Mas, no caso especial do Brasil, a algemação foi proposta por Temer e Bolsonaro. Só podia ser. E aí o Brasil ficou às voltas com esta humilhação, numa certa leva, a primeira do governo Trump, embora Biden, Obama e outros sempre tenham deportado pessoas dos Estados Unidos para o Brasil. Não há problema. É um direito da nação americana, só não é direito ferir direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, que é muito própria das pessoas de pensamento nazifascista. E, claro que para coroar todo este pensamento muito, muito estranho, digamos, muito próximo de Adolfito do Terceiro Reich, Guantánamo deverá ser destinada a pessoas que sejam contraventoras nos Estados Unidos e dizem que na cambulhada até mesmo americanos já foram incluídos como deportáveis e criminosos. Enfim, o Donald Trump, começa a fazer suas trampagens de início, colocando taxações para países, querendo privilegiar os Estados Unidos, fazer o famoso MAGA, Make America Great Again, ou seja, uma mágica que ele vai tentar fazer, e no médio prazo, longo, vai ser impossível. Os Estados Unidos não têm lastro, só tem emissão de moeda. Ele tem uma farta emissão de moeda desde os idos de 70, quando se desvinculou o suporte de ouro, o suporte de bens para fazer valer a moeda, desvinculou, emite papel, joga pelo mundo, estabelece como sua moeda principal. No momento em que houver blocos econômicos ou possibilidade de negociação em que o dólar saia de circulação, os Estados Unidos afundarão e ficarão do tamanho que ele realmente pode ter, sem dúvida.
é um país industrial, um país tem o seu grau de desenvolvimento, sua tecnologia, sua riqueza, mas não no tamanho que Trump pensa em sua posição. Eu não vou dizer delirante, ele não é delirante, não, ele não, ele é muito inteligente, mas na sua posição de basófia, de brincalhão, de paspalho, de palhaço, que faz palhaçada, com aquele jeitinho, aquele biquinho de falar, para poder seduzir pessoas com aquela vozinha de serpente sibilando, colocando suas ideias. Bem, na medida em que ele tenta avançar sobre o Canadá, o Trudeau de lá diz, não, aqui você não avança, canadenses, vamos responder. Se você taxa, nós taxamos você. Tentou ir para o México e a Cláudia Sheinbaum, fantástica, maravilhosa mulher, talvez uma das lideranças do mundo e na América Latina, provavelmente ao lado de Lula, formando uma grande dupla para se contrapor a esta hegemonia americana que já se demora demais, falsa, fake, porque a América não é tão grande quanto ela pensa. Ela é menor, muito menor na sua realidade. E a Sheinbaum disse, não, aqui no México você não manda, não coloca suas patas, aqui mandamos nós, se você nos taxa, nós taxamos você. Bom, claro que também a antipatia do Trump e a sua condição de palhaço de quarto Reich começa a atingir a Europa. E dizem que Macron já abriu a boca, já reganhou os dentes. A Europa, através da União Europeia, está botando também os senões para Trump. Enfim, aqui no Brasil, Lula já deu a sua dica para inconformação dos bolsomínios, do gado, a conhecer o Dudu Bananinha, que, ao ver que o ministro Alexandre Padilha, do Lula, disse que o Brasil é dos brasileiros, disse que ele estava ofendendo o Trump, todo preocupado com o Trump, claro, como um borra-botas, como um lambibolas que ele é, como uma pessoa desqualificada que ele, sua família, seu pai, seus irmãos, todos são, e os seus seguidores, naturalmente, que estão preocupados com Trump. Não, a nossa preocupação é com o Brasil, com os brasileiros, e Lula deixou isso muito claro. Enfim, temos um cenário que ainda é de suspense. Tudo parece uma grande brincadeira, uma basófia, um desafio, mas foi assim que Adolfito começou, tá? Foi assim que ele começou, fazendo suas bravatinhas e com ditos de anexação, começando pela Polônia, tipo o Canadá, que fica ali na fronteira, ao que Trump e sua turma chama de o nosso estado do Canadá, o nosso grande estado. Já tentou mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América e o mundo está reagindo, somente os americanos. Aí sim, numa condição delirante, seguindo este maluco, vai chamar o Golfo do México, tradicional nominação geográfica de séculos, de Golfo da América. Mas isso não importa, os americanos não têm a menor importância, principalmente os que seguem este imbecil, não têm a menor importância. O fato é que não podemos descansar, porque nos Estados Unidos reverberam coisas para o Brasil. E aqui no Brasil tem uma extrema-direita canalha, aí sim, que busca delirar, achando que Trump é a salvação, os Estados Unidos também, fazendo com que no Brasil eles façam muita zoeira, atrapalhando o curso de um admirável governante, que é o Lula, com sua política de recuperação de um Brasil que foi destruído por gente como Trump, aqui no Brasil representada por gente como os Bolsonaro. Vamos continuar atentos, tá? Bom, para dizer que não há uma certa onda de mal nos Estados Unidos, em menos de 2, 3 dias, diversos aviões, desastres ocorreram nos Estados Unidos, com a morte de quase 80 pessoas. Esse é um sinal de que o astral nos Estados Unidos não está nada bom. E para completar, muito bem, os imigrantes fizeram uma greve geral, uma parada, para mostrar a força do que eles são dentro desta nação que se acha somente dos americanos nativos, preferencialmente na cabeça dessa gente, dos brancos, anglo-saxões, protestantes, puristas, herdeiros do puritanismo inglês que emigrou para lá, matando índios e se assenhorando das terras do que hoje é os Estragos Unidos da América. Macina para você, Trump, e lamento, americanos, mas o destino de vocês é o declínio. Um abraço e até outra oportunidade.